modelo horizontal. À medida que o Pio II, já no segundo mandato da presidente Dilma e com a entrada do Levi, ele dá uma mudança na política nesse sentido, de que as próximas concessões serão sobre o modelo vertical, com o direito de passagem, mista se faz uma revisão desse marco regulatório. A saída mais imediata é uma revogação simples desse decreto que fala com que as próximas concessões sejam modelo horizontal. Das tratativas, eu não sei se essa semana teve algum andamento, não acompanhei direito, mas era uma matéria que estava bem encaminhada lá com transportes, com Casa Civil, e talvez tenha saído, eu não estou ciente dessa semana, mas havia as tratativas de se revogar esse decreto que impedia que as próximas concessões fossem no modelo vertical. Até para dar uma segurança jurídica daqui para frente, né? Legal. Bom, da minha parte, o que eu queria... Eu sei que o Marcel vai ensinar... o Zé Castelo. Mais uma perguntinha, então, para finalizarmos com chave de ouro. Vamos lá? Não sei se vai ser chave de ouro, mas, enfim, tentar me esforçar aqui. Eu achei muito oportuna a observação do Tomás, que é um grande especialista, um dos maiores do Brasil em sinalização ferroviária. Eu acho que está faltando, junto com esse projeto de concessionamento, a criação de um comitê de interoperabilidade. Não só para problemas futuros de concessões, por exemplo, a Norte-Sul não vejo como ela vai poder sair pela LL, ou lá para o Carajás, VLI e tal, com esses problemas todos de, seja na sinalização, mas tem outras coisas que precisariam ser tratadas por esse comitê, que seria, por exemplo, como até o colega da NTT colocou, a certificação de maquinista, né? Eu gostaria de lembrar, aqui no subúrbio do Rio, lá no subúrbio do Rio, quando você trocava um maquinista de ramal, tirava o maquinista do ramal B e ia pilotar o do A, o tempo de condução aumentava 50%, porque ele não conhecia o trecho e tinha medo, né, de curva, de entrar muito rápido numa estação e tal. Então, o treinamento e capacitação de maquinistas. Outro problema que diz mais respeito a você, Vicente, a questão da certificação do material rodante. Quais as condições pelas quais um equipamento da ferrovia A pode entrar na ferrovia B sem muito problema, para evitar acidentes, descarrilamento e tudo mais, né? Então, há uma série de problemas, como, por exemplo, até há regulamentos da NTT, que se há insuficiência de capacidade num trecho a ser percorrido, um equipamento da ferrovia A que vai circular na B e há uma insuficiência de capacidade de vazão na ferrovia B, já existem resoluções da NTT tratando desse assunto, 3694, 3695, não me recordo agora, que você pode comprar aquela capacidade, né, fazer os investimentos necessários na ferrovia A, fazer os investimentos na ferrovia B e se tornar detentor daquela capacidade gerada por aqueles investimentos, né? A ferrovia hospedeira, vamos dizer assim, também pode, se você não usar, começar. Enfim, tem regras ali. Então, há uma série de questões operacionais que eu acho que impactam fortemente todo o processo concessório. E essa questão da interoperabilidade, para mim, é da mais absoluta relevância. E, no caso da FEOL, por exemplo, tem a questão do porto. Como é que você vai conceder a ferrovia e o porto não está equacionado? Não sei. Aparentemente, o Porto de Ilhéus é uma incógnita, né? Então, são questões de interoperabilidade que um comitê, e também não pode ficar nas costas da NTT ou de audiências públicas, né? Discutir esse negócio numa audiência. Isso não é para discutir em audiência pública. Isso é para ter um comitê que permanentemente esteja discutindo esses assuntos e leve depois as soluções, aí sim, já concebidas, já assentadas, para um público mais elástico, vamos chamar assim, na audiência, né? Mas querer jogar a questão da técnica de capacitação, de treinamento, não é para audiência pública isso, né? Então, a sugestão que eu dou, modestamente, é que se pensasse na criação de um comitê de interoperabilidade de caráter permanente que ficasse encarregado de ser o advisor da ANTT para essas questões. Só isso. Obrigado. Professor Castelo, é um prazer receber sua pergunta. Quando eu conheci, você teve uma passagem curta pela Valec,
E eu estava pela NTT e participei de algumas reuniões daquela história do Open Access, do surgimento lá em 2012, e lembro bem de algumas reuniões. Eu acho que a gente está falando de política pública, né? Qual é a diretriz para a interoperabilidade, para o direito de passagem para o setor ferroviário brasileiro? Aí nós temos um viés técnico, naturalmente, assim, requisitos de material rodante, regras de habilitação de maquinistas, questão da sinalização, são questões eminentemente técnicas que precisam ser tratadas. A agência é um órgão que implementa as políticas públicas, nós não formulamos as políticas públicas, né? Na nossa lei, que sistematiza o sistema de transportes, a Lei 10.233, esse papel compete ao CONIT, que, infelizmente, acabou não saindo do papel. A gente tem, hoje, o Ministério dos Transportes mais à frente desse processo. Talvez agora com o ministro Moreira, na questão da PPI, onde tem um conselho realmente que tem Ministério dos Transportes, que tem Casa Civil, que tem Meio Ambiente, Fazenda, Planejamento, todos participando dentro de um conselho, talvez dali a gente possa tirar as políticas públicas para a interoperabilidade, para que a agência possa receber essa política e dessa política a gente sim discuta com a sociedade por meio das audiências públicas, do encaminhamento que a área técnica da agência deu frente àquela política que é recebida. Eu acho que esse comitê tem que ser feito no âmbito da PPI, do Ministério dos Transportes, com diálogo com o setor privado, com os técnicos do setor. Eu acredito que esse seja o caminho, a gente ter uma definição mais clara desse papel do formulador de políticas públicas. Senhoras e senhores, em nome da IAMESP, eu quero agradecer e parabenizar os nossos convidados, agradecendo a presença dos senhores, desejando um ótimo retorno aos seus lares amanhã, 9 horas da manhã, nesse mesmo local. Muito obrigado.